Agora vamos ouvir a história da Monique. Então, obrigada, Beta. Vamos falar um pouquinho sobre a história da maternidade na minha vida. Primeiro é uma alegria poder estar aqui compartilhando com vocês, porque assistindo aqui os episódios, eu e Roberta, a gente geralmente compartilha, né? Compartilha os nomes, então é o Hugo, é o Vitor, é o Vicente, mas a gente nunca colocou de forma geral como foi, né, que vivemos esse processo da maternidade. E na minha vida também houveram desafios que precisei de apoio, né, e de uma rede de apoio. E começou quando eu decidi, junto com o Hugo, que a gente ia ter filhos. E aí eu também passei por uma primeira gestação e um aborto. E foi com 11 semanas. E eu lembro que achava que ia ser muito tranquilo, porque aborto geralmente é comum, né? E até 12 semanas é mais comum ainda. Essa é a palavra que é usada no meio científico, né? Médico. Ao mesmo tempo, aquilo, por mais que fosse comum, foi real. E foi dolorido, foi intenso. Eu lembro que eu fui para o hospital para poder expelir, né? E foi como se fosse um parto. Então eu precisei dilatar e expelir no vaso do hospital. E lidamos com isso. Então fomos para casa e aí o Hugo e eu, a gente tinha um ano praticamente que tinha passado pela situação do falecimento do João Marcelo. E aquilo mexeu conosco, né, profundamente. Então foi uma situação em que nós nos envolvemos como família e ao mesmo tempo precisávamos ter buscado apoio para nós também, e nós não fizemos isso. A fonte de apoio acabou sendo a nossa espiritualidade, e que naquele momento eu vivi negligenciando as minhas dores. Passou a situação do aborto, chegou final do ano de 2018, eu engravidei novamente. E aí a gente estava num processo de mudança para uma casa. Só que eu sempre tinha morado em apartamento. E aí eu me vi em uma transição muito grande para ir para uma casa. Todas as demandas que começaram a aparecer. E ao mesmo tempo achar que a gente iria receber mais pessoas, ia estar mais perto de pessoas. E acabou acontecendo ao contrário. Então a gente acabou ficando mais longe das pessoas. Nesse processo foi quando eu descobri que estava grávida. Então, quando eu descobri, foi uma alegria, veio positivo, e aí eu já fui montar uma surpresa, né, pro Hugo na época. E foi o primeiro dia que a gente dormiu na casa, lá no Jardim Botânico, e eu lembro assim dele, né, muito feliz, a gente muito feliz, e assim foi. Só que aí começou o processo dos enjoos, né, e o Hugo estava viajando muito nessa época, ele viajava praticamente toda semana, ele estava bem no começo da formação da empresa dele, da antiga empresa, muito envolvido, e acabou negligenciando também a parte dos cuidados com a saúde. Então eu me vi em um lugar de viver a gestação, todos esses novos sistemas sendo mudados e transformados, ao mesmo tempo sem saber dizer para o meu marido que eu gostaria dele mais perto, que eu gostaria dele, não que ele não estivesse, tá? Sempre foi um marido presente, participou de todas as atividades da gestação. Ao mesmo tempo, eu falo num sentido mais emocional mesmo, né? E também de dizer para ele o quanto que era importante que ele se cuidasse nesse processo, já que iríamos formar uma família. Então, a gente viveu esse momento, teve chá de revelação, né? E eu lembro que nessa época, pela alegria que a gente estava vivendo, a gente recebeu o nome. Então o nome do Vitor, que foi o primeiro filho, que hoje tem 6 anos,
veio mesmo na condição do que o nome diz, vitorioso. Então, nessa época, Deus disse pra gente que a gente já tinha a vitória, né? A vitória estava sendo vivida nele, que é Cristo, que é Deus. E isso me trazia muita segurança. Então, quando descobrimos que era o Vitor, ficamos muito felizes, né? E aí eu já passei a me conectar com a gestação, com a barriga. E, ao mesmo tempo, com toda a condição que uma gestação às vezes traz, subjetiva. Porque a formação dele acontecia e eu não sabia se era verdadeiro ou não aquilo que estava acontecendo. Então a gente teve possível diagnóstico de nanismo e aí eu ficava com aquilo na minha cabeça. Gente, será? Será? Né? Então ele nunca apresentava o percentil correto, sempre abaixo da estatura, né, que precisava, sempre. Quase todos os exames foram abaixo. E aí, perto do final da gestação, a médica falou que poderia ser. E aí aquilo ficou rondando a minha cabeça. Ao mesmo tempo, eu tinha segurança de que eu já tinha a vitória, né? Então, assim, a vitória em Cristo pelo Vitor, que era vitorioso. E aí a minha conexão com o Hugo nessa fase aumentou muito, porque eu precisei de cuidados com relação à pressão arterial e também vaso vagal. Na época foi interrogado, né? Eu não sabia que poderia ter, mas estava aparecendo porque eu comecei a ter algumas tonturas e desmaios. E aí isso me trouxe a condição de não poder dirigir mais. Então não poderia ir trabalhar mais ali com 34 semanas, eu acho, da gestação. E nesse processo desse autocuidado, de precisar acordar de madrugada para ingerir coisas salgadas, enfim, a nutrição, aí o meu obstetra chama Dr. Petro Sanches, é um obstetra que eu, assim, amo de paixão. Ele cuidou de nós, da nossa família, não só de mim, a nível multiprofissional mesmo, né? Então ele teve um olhar humanizado não só para o crescimento do bebê, dos meus filhos, né, dentro de mim, mas sim de mim. Então ele conseguiu identificar e falou: Monique, eu indico para você, eu sugiro uma psicóloga, né? E aí eu fiquei pensando naquilo, falei, pensei, né, que poderia estar tendo uma ansiedade mesmo, né, uma ansiedade gestacional. Mas fui na consulta e aí ali ela perguntou, falou, vamos conversar e tal, e eu falei, não quero, não tenho tempo para isso, não dá, né, tem muita coisa acontecendo e eu não vou, enfim, conseguir olhar tudo que eu preciso e ainda tendo tempo para conversar sobre essas coisas. Foi acontecendo de somatizar alguns sentimentos e veio o parto. No dia do parto, eu percebi as contrações, foi uma alegria para mim poder entrar em contato com esse momento, o Hugo também. Ao mesmo tempo, eu já estava bem cansada, então eu estava assim, saturada de ter que ter o autocuidado, né? Então vieram as contrações e a gente passou a madrugada em casa, falando com uma doula que a gente tinha contratado pelo telefone. E, enfim, passando, e quando foi de manhã nós fomos para o hospital, já na fase ativa, e lá eu já estava bem cansada e percebi, né, que não queria mais permanecer na condição de parto normal. Então a gente decidiu ir para cesárea, mas não deu para ir direto, o centro obstétrico estava sendo usado e isso potencializou o meu cansaço, porque eu precisei lidar com as dores, já não dava para tomar analgesia, porque era outro tipo, eu ia ter que estar no centro obstétrico preparada, né, para poder ter a cesárea. Mas fomos lidando e eu fui muito amparada, né? Eu escolhi, né, que minha sogra participasse junto comigo e meu esposo também. E ficamos. E fomos para o centro obstétrico e o Vitor nasceu. E quando ele nasceu, ele veio direto para o meu braço. Então foi uma cesárea muito humanizada. Ele ficou coladinho de mim, eu segurei nele, abracei, o Hugo abraçou a gente.
E eu lembro de eu falar para ele, a mamãe tá aqui. A mamãe tá aqui. E por que que isso me marcou? Porque logo depois desse episódio que eu fui para os cuidados e ele foi para os cuidados, eu já percebi que algo não estava bem. Então, no momento em que a placenta saiu, eu percebi que a queda hormonal começou a acontecer. Isso eu falo hoje, né? Eu consigo perceber hoje. E potencializou com a somatização das minhas emoções a vir à tona uma depressão pós-parto. Então, no primeiro dia mesmo, eu já me preocupava com muitas coisas lá no hospital. Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar conta? Eu não tô conseguindo ouvir ele chorar. Me ajuda, por favor. E eu lembro de eu olhar para os olhos do Hugo e falar, amor, eu não tô bem. E aí ele falar, amor, você tá bem, vai ficar tudo bem. E eu olhei pra ele e eu falei, amor, eu não tô bem. E a partir dali, ele entendeu. Ele entendeu e eu falei, eu vou precisar de apoio. E ele falou, tudo bem. E aí o Dr. Petros chamou ele na sala e falou, Hugo, você vai enfrentar uma situação difícil. E eu sugiro que você tenha apoio também. E ele indicou todos os profissionais que poderiam ajudar a gente. O Hugo chamou a psicóloga no próprio hospital. Então, no segundo dia, ele estava muito cansado, sobrecarregado. E aí, uma amiga nossa, Thaís Prado, foi dormir comigo. E ela ficou com o Vitor, segurando ele a noite inteira para mim, porque eu não conseguia segurar ele, porque eu precisava descansar. Então, ele vinha para mamar e ela segurava ele para mim. E o Hugo voltou para casa, descansou. E a psicóloga veio, conversou comigo e eu só chorava, era muita culpa, mas ao mesmo tempo Deus foi cuidando de todas as coisas. Então, a cada dia no hospital foi alguém para trazer alguma palavra de encorajamento para mim, né? A minha família, tanto por parte de mãe quanto por parte do Hugo, né, e por parte de pai, estiveram presentes e foram nos apoiando. E nós saímos do hospital no quarto dia, porque o Vitor precisou ganhar peso. Nesses dias foi muito nebuloso. Então, ao mesmo tempo em que eu enxergava a maternidade, eu não conseguia me ver na maternidade, porque algo estava acontecendo dentro de mim que não me possibilitava ver. E aí, com sete dias, eu tive uma crise aguda de pânico. E o Vitor mamou durante 7 dias. Então eu fui muito grata a Deus por ele ter mamado e recebido o meu colostro. Era algo que eu tinha muita vontade, como mãe, né? Então eu possibilitei a amamentação durante 7 dias, porque depois desse dia eu precisei voltar para o hospital de ambulância. Então, na crise aguda de pânico, o psiquiatra foi direto na nossa casa, me medicou e eu tive efeito rebote da medicação. Então, não deu certo. Não deu certo não, mas o meu corpo reagiu de uma forma diferente, potencializou e eu, como se fosse agudizar, né? Então você está ali, mas não está ali. Voltei para o hospital, os pontos abriram uma parte e o Vitor ficou em casa com o Hugo. A família se viu em um processo muito difícil para lidar, porque não sabíamos lidar. Então, a pessoa que poderia saber lidar com isso, que era eu, no caso, por ter conhecimento científico ou experiência com relação aos acompanhamentos na época que era de enfermeira ou de doula, não estava ali como poderia estar. E isso foi gerando um processo de restauração no sentido de entender que precisaríamos de ajuda durante um tempo e tal. E foi o que aconteceu. Então, nesse processo, minha sogra assumiu os cuidados integrais com o Vitor e eu sou muito grata a isso. Junto com enfermeiras, às vezes dia e noite, e eu medicalizada de manhã, de tarde, de noite, pude estar com meu filho. E era colocado no meu colo, E o Hugo também assumiu uma sobrecarga, né, emocional. Ao mesmo tempo, ele
soube lidar com tudo isso com relação ao trabalho e entender que era uma fase que ia passar. E aí uma das marcas que mais fez sentido para mim no processo do adoecimento foi também a minha espiritualidade, em irem a um evento que nós tivemos na igreja, e uma pessoa, ela olhou para mim e eu vi fogo nos olhos dela. E ela falou: você tá curada. E ali eu tinha pedido para Deus para que Ele falasse comigo, porque eu não estava acreditando em mais nada. Eu não estava acreditando, eu tive pensamentos de morte, eu precisei, de pessoas apoiando nesse sentido. O amor das pessoas me nutriu nesse momento e foi milimetricamente pensado por Deus. Foram assim momentos em que eu precisava respirar. Tinha ali uma pessoa segurando a minha mão. Eu precisava lembrar tinha alguém que me deu um diário para eu poder escrever. Tinha alguém, vai ceiar para você lembrar que Cristo é com você. Só que ali era um momento em que eu estava no buraco, nesse buraco negro, e que não havia sensação. Não havia sensação de melhora, vamos dizer assim. Havia uma pessoa sendo coordenada por outras para viver. E ali eu senti que eu revivi. Porque ali a esperança acendeu novamente. E eu tomei fôlego e eu falei: eu tô curada. E ali, a partir dali, eu falei: eu posso não estar sentindo. E eu comecei a escrever nesse caderno, inclusive. Botei dia 1. Não sinto, não vejo, mas eu estou curada. E aí fui seguindo no processo de restauração interior, de cura mesmo, Então, os profissionais continuaram me apoiando, me ajudando, o Vitor continuou crescendo, nós mudamos de casa, para a casa da minha sogra, depois para um apartamento. E nesse apartamento eu consegui assumir os cuidados integrais com ele, junto com o Hugo, que o tempo inteiro trouxe direção para cada momento que precisaríamos viver. E nessas direções eu ia tendo segurança também, eu tô apoiada, tenho parceiro, nós estamos juntos, e foi o que aconteceu. Então, em todos os momentos do crescimento do Vitor, eu estive presente. E isso é possível dentro da depressão pós-parto quando se tem apoio. As crises de pânico cessaram, conseguiram ser estabilizadas, as medicações começaram a diminuir, e dentro de mais ou menos uns 2 anos, em 2 anos eu me vi fora das medicações, que também eram um processo de muita alegria. Então, como mãe, olhar as fotos desses dias, durante um tempo doeu, durante um tempo foi muito desafiador, porque vinha a sombra da culpa, vinha a sombra do medo. Ao mesmo tempo, depois que eu percebi que a cura estava no processo, eu conseguia, e fez parte da cura, visualizar e perceber, realmente, Deus estava presente, é possível. Então, o Vitor permaneceu saudável, graças a Deus, nesse processo, e a vinculação entre nós conseguiu ocorrer. E aí, nesse meio tempo, eu falei que eu nunca mais seria mãe, que eu falei que seria muito desafiador, eu precisei abrir mão também da minha profissão de enfermeira durante um tempo, porque eu não conseguia voltar a atender na assistência outras famílias, exatamente pelas questões do pânico. Mas, ao mesmo tempo, com todo o cuidado, eu fui buscando esse lugar de cura que Deus já tinha me entregado. Então, perceber, que a família se tornou saudável novamente, com todo o apoio que a gente recebeu, com a alegria voltando a reinar no nosso lar. O Hugo olhava para mim, durante muito tempo, às vezes ele não acreditava que essa alegria pudesse voltar. E eu me lembro de muitas palavras entregues, amigos, família, lembrando quem eu era, que ia realmente ser possível isso. E foi. Então, eu não queria
ser mãe novamente porque realmente houve um trauma, houve um adoecimento. E, ao mesmo tempo, a gente recebeu algumas palavras de que teríamos um outro filho. E aí um dia eu falando com Deus, ele falou, você não quer porque você está aprisionada no medo, no trauma, ou você não quer porque não é isso que você sonha para sua família. E aí eu me vi naquela situação, eu tenho medo de viver o que eu vivi, né, de passar pelo que eu passei, e realmente era o trauma. Então ali eu decidi ter coragem para ouvir o que ele estava me dizendo, o Hugo também, e também vencer o que eu achava que já estava vencido. Então novas palavras de cura chegaram, e nesse processo eu fui pro lado preventivo. Então hoje estar aqui trabalhando com isso faz parte desse momento da história. Eu fui no meu obstetra, olhei para ele, pedi para ele ser claro para mim e falar, você já acompanhou casos assim? E ele falar para mim que em mais de 20 anos de profissão, ele nunca tinha acompanhado um caso tão severo de depressão pós-parto e que realmente foi muito intenso. Mas que ele estava muito alegre de me ver lá perguntando sobre isso e que em tão pouco tempo nós tínhamos encontrado um lugar de saúde emocional, de saúde física, e que então ele iria me acompanhar e nos acompanhar, né? Então eu sabia que era um sinal, e a partir dali então eu fui buscando outros profissionais, a nutricionista, doutora Rafaela Oliveira, a psicóloga Laís Cabaleiro, que foi uma psicóloga só para o pré-natal psicológico, a psicóloga Alessandra Fonseca, que foi quem me acompanhou desde a época do Vitor, e que naquele momento eu parei o atendimento com ela para estar com a Laís, e os outros profissionais que fizeram essa rede de apoio, mais a família. Então, quando falamos para a família, alguns tiveram medo também do que passamos, minha mãe principalmente, né? Eu acho que a maternidade pesou ali para ela, porque ela esteve envolvida muito, né, com tudo, minha sogra também. Então, claro, a família precisou se adaptar a tudo. E nós, então, também buscamos rede de apoio terceirizada. Então, a gente buscou uma pessoa e um investimento financeiro para ter uma pessoa com a gente durante o sono, no pós-parto. E todo esse alinhamento foi feito com o Hugo, não como uma garantia de que algo não fosse acontecer. Pelo contrário, a gente olhou um para o outro e falou, você vai estar junto se algo acontecer novamente? Você vai estar junto? E eu lembro dele falar, claro que eu vou estar. E eu falei, então tá bom. E nós fomos passando por aquilo e eu engravidei, né? E na gravidez do Vicente, a minha gestação, ela foi saudável, a do Vitor foi, mas com os pensamentos não foi. E a do Vicente, os pensamentos estavam saudáveis. A do Vitor você já estava com a saúde mental adoecida, né? Isso. A do Vicente, ela se manteve saudável, Isso. né? Porque ela teve todo um tratamento preventivo. E isso sustentou muito a gestação. Foi. Então, no momento em que eu entrava em contato com alguns conteúdos emocionais que poderiam me fazer adoecer, eu conseguia perceber e levava isso para os profissionais, ou para os amigos, ou para Deus, e aquilo me possibilitava permanecer saudável. Então, nós planejamos um parto normal. O Vitor também nesse processo se adaptou, né, junto com a gente. Foi uma adaptação para a família toda, e nós tivemos, eu passei pelo parto natural, né, pelo parto normal, que também já foi uma nova experiência, e uma experiência de muito aprendizado e de perceber essa entrega do controle. Então ali eu estava realmente totalmente entregue. Eu me lembro de olhar também para o Dr. Petros e falar, eu não conheço mais esse caminho. E ele falar, tudo bem. Eu falei, eu só quero ver os meus filhos. Eu falei, eu só quero cuidar dos meus filhos. Eu não quero outra coisa, eu só quero cuidar dos meus filhos. E ele olhar para mim, junto com a Bianca Puglia, que foi a minha doula no parto do Vicente,
e os dois, combinando algumas estratégias entre si, me acompanharam e o Vicente nasceu e foi uma alegria para nós, né? O Vitor foi lá visitar a gente no hospital e eu falava, meu Deus, eu tô aqui. Então no primeiro parto eu falei, a mamãe tá aqui. E no segundo eu falei, eu tô aqui, sabe? E ali eu percebia que tinha sido possível. Saímos dali, vieram os medos. Então assim que eu entrei no carro para ir para casa, e aí eu comecei, Deus, eu não acredito. Tô sentindo ansiedade, tô sentindo medo. Ao mesmo tempo eu olhava para aquilo e eu falava, eu tô aqui, né? É possível, Deus tá aqui. Fomos para casa e lá, com o apoio das pessoas, eu consegui permanecer sem medicação e ao mesmo tempo com sono preservado da noite. Então realmente só acordava para amamentar. Amamentei o Vicente por 2 meses, porque ali eu percebi uma queda da parte psicológica também pela base hormonal. Então, com mais um cuidado, o obstetra falou, olha, acho que pode-se pensar em parar a amamentação para você poder seguir saudavelmente. Foi mais um processo de culpa que eu precisei pensar em mim no processo para poder pensar nos meus filhos. E aconteceu dessa forma. Então, eu fui muito grata pelos 2 meses de amamentação. Então, hoje eu consigo olhar para mulheres, né, nessa condição que a gente sabe que é pró-amamentação natural, ao mesmo tempo percebe as condições específicas. Como mãe, o que fica da história da maternidade, para mim, é que houve restauração no meu interior para me perceber presente nesse momento com capacidade de cuidar dos meus filhos e que o adoecimento, ele por mais que possa acontecer, é possível de ser curado quando a gente tem apoio nas 3 áreas de vida, que é a espiritualidade, a saúde mental e a saúde física. Então foi possível isso para mim. Depois de um tempo eu precisei voltar com acompanhamento psiquiátrico, mas por outros motivos, não os da gestação, do parto e do pós-parto. Então, para mim, assim, essa coragem de enfrentar os traumas que a maternidade possa ter, alguns traumas que a maternidade trouxe, também são a realidade, né, de uma restauração para enfrentar e trazer o que de mais maravilhoso ela também trouxe, que é a percepção de que podemos ser saudáveis e podemos ter leveza e que a família pode se unir para passar por esses desafios. Obrigada, Monique, sua história é linda, porque quem passa um trauma muito grande também precisa de muita coragem para seguir e tentar novamente. Obrigada por compartilhar sua história.